Olá, pessoal! Hoje à noite nós vamos viajar até as colinas tranquilas de Gibeon, um lugar onde o vento sopra com suavidade e as estrelas parecem mais próximas da terra. É uma noite serena, antiga, como tantas outras vividas por aqueles que buscavam ouvir a voz de Deus sob o céu aberto. Você está ali, envolto num manto simples, ouvindo os sons quase imperceptíveis do acampamento. Os servos já estão recolhidos. As fogueiras se apagam devagar, liberando um aroma de madeira morna no ar. Tudo respira silêncio e expectativa. O dia foi longo, cheio de rituais e passos cuidadosos. Mas agora é noite, e a noite carrega seus próprios segredos. Hoje você é rei, um rei jovem, coroado há pouco, ainda aprendendo o peso da coroa, ainda lidando com as sombras de um pai que foi amado, temido e seguido. Davi. O nome dele ecoa em cada gesto seu. Mas Davi se foi, e o trono agora repousa sobre seus ombros. Você caminha devagar entre as tendas, pisando sobre a terra sagrada de Gibeon. Não foi por acaso que escolheu esse lugar. Dizem que aqui, em tempos antigos, Deus falava com mais clareza. E hoje você precisa ouvir, precisa compreender, precisa descansar. Ao longe, o altar ainda fumaça. Você mesmo ofereceu sacrifícios ali. Era um gesto de fé, mas também de dúvida, porque por mais que reine, por dentro você ainda é um filho, um aprendiz. As pessoas esperam decisões, firmeza, justiça. Mas você só quer fazer o que é certo e não sabe se vai conseguir. Alguns estudiosos acreditam que essa peregrinação até Gibeão foi mais do que um gesto religioso. Foi um momento de fuga, uma busca por clareza antes de assumir de fato o controle do reino. Um suspiro antes do peso completo da responsabilidade. Você olha para o céu. Ele está limpo, estrelado, profundo. Parece infinito. O frio toca levemente seu rosto. Você se aproxima de uma tenda pequena, se abaixa, deita-se no chão firme. Não há travesseiro, apenas a dobra do braço. Os olhos começam a pesar. O corpo agradece pela pausa. A alma ainda resiste. Mas, pouco a pouco, o mundo exterior desaparece. E enquanto você adormece, um outro começa a surgir. O sono chega sem pressa. Você não sabe exatamente quando adormeceu. Só percebe que o mundo mudou. Há um brilho ao redor, mas não é da lua. O chão ainda está sob você, mas parece mais leve, como se flutuasse entre véus de névoa e silêncio. Tudo é calmo, envolvente, sem pressa. Você está sonhando, mas não é um sonho comum. Não há símbolos estranhos nem imagens desconexas. Há uma presença, forte, serena, envolvente como um abraço feito de luz. E então, sem barulho, sem forma exata, vem a voz. Peça o que quiser, e eu lhe darei. A pergunta paira no ar. Não há trovões, não há imposição, apenas uma oferta, como se o próprio céu se inclinasse para ouvi-lo. Você sente o peso da pergunta, e mais ainda, sente o que ela carrega. Confiança. O que pedir? Você poderia pedir paz nas fronteiras, ou riquezas, como tantos reis já fizeram. Poder sobre os inimigos, longa vida, vitória, glória. Mas, de alguma forma, tudo isso parece pequeno. Pequeno diante da imensidão do que sente agora, do que entende. Você respira fundo no sonho e então responde, com humildade. Sou apenas um servo. Sou jovem. Não sei como conduzir este povo. Dá-me, então, um coração compreensivo. Dá-me sabedoria para julgar com justiça, para distinguir entre o bem e o mal. O silêncio que se segue é denso, mas leve, como se o universo inteiro estivesse refletindo sobre o seu pedido. E então, mais uma vez, a voz fala. Mas agora ela carrega algo a mais. A voz parece sorrir. Já que não pediste riquezas, nem poder, nem longa vida,
mas sim sabedoria, eu te darei um coração sábio como nenhum outro antes ou depois de ti. E também te darei aquilo que não pediste, riquezas, honra e paz. Você sente um calor que começa no peito e se espalha. Não é o calor de uma fogueira, mas de uma compreensão profunda, uma aceitação, um selo. Muitos estudiosos veem esse sonho como um ponto de virada espiritual. O momento em onde Salomão não só recebe sabedoria, mas entende o valor da humildade diante de Deus. Alguns chegam a dizer que foi nesse exato sonho que Salomão começou de fato a reinar. A luz ao redor se intensifica, mas não cega. Ela envolve você como um manto de tranquilidade. Não há pressa para acordar, não há ruídos, apenas essa certeza. Você foi ouvido, você foi acolhido. E o que está por vir não será fácil, mas será possível, porque você não estará sozinho. Você ainda dorme. E enquanto dorme, um novo reinado começa a nascer dentro de você. O dia amanhece devagar sobre Gibeão. Os primeiros raios do sol se derramam sobre as tendas como fios de ouro silenciosos. Você ainda está deitado, mas algo em você mudou. Não é um despertar como os outros. Não há pressa para se levantar. O seu corpo ainda repousa, mas a sua mente, ela vibra com uma paz nova, firme como uma rocha no centro do peito. Você abre os olhos. A brisa fresca da manhã acaricia seu rosto. O cheiro de terra úmida, do restinho das fogueiras e das vestes aquecidas ao relento invade seus sentidos. E pela primeira vez desde que colocou a coroa, você sente que sabe o que fazer. Não tudo, mas o suficiente para dar o próximo passo. Você se senta devagar. Olha em volta. O acampamento ainda está silencioso. Alguns animais pastam ao longe. Os primeiros servos começam a acordar. Mas ninguém fala. Parece que o mundo, mesmo desperto, respeita a quietude do que você acabou de viver. Você lembra das palavras com clareza, como se ainda estivessem ecoando no ar. Eu te darei sabedoria. E não só isso, honra, riquezas, paz, presentes que você nunca ousou pedir, mas que agora carrega como promessas invisíveis. Você se levanta e caminha até o altar. Ainda há brasas acesas. O perfume das oferendas paira no ar, como se o lugar inteiro estivesse testemunhado o sonho. Você se ajoelha. Não há palavras, apenas um silêncio grato. Um silêncio que só quem foi tocado por Deus reconhece. Alguns estudiosos apontam que essa escolha, de sabedoria em vez de poder, mostra um traço raro em Salomão, a consciência do que realmente sustentaria um reino. Outros sugerem que esse pedido revela o coração de um jovem ainda não endurecido pelas guerras e estratégias do trono. Um rei que, naquele instante, ainda era apenas um filho diante do pai. Você permanece ali, ajoelhado. O calor do sol começa a aquecer os seus ombros. Os pássaros cantam entre as rochas e tudo parece certo, do jeito que deveria ser. A ansiedade, a dúvida, a pressão não sumiram, mas agora estão sob controle. É como se tivessem sido empurradas para um canto da sala por uma luz mais forte, mais sábia. Você volta ao acampamento com passos tranquilos. Os olhos dos servos se voltam para você com naturalidade. Ninguém sabe o que aconteceu naquela noite, mas todos sentem algo diferente no ar. Você não conta o sonho. Ele é só seu. E é suficiente saber que Deus escutou. O retorno a Jerusalém é calmo, sem pressa. A paisagem diante de você parece mais rica em detalhes agora, como se o mundo tivesse ficado mais nítido após o sonho. As colinas, os vinhedos, os olivais balançando com o vento. É como se a própria criação estivesse lhe dando boas-vindas de volta. Você cavalga em silêncio, sem a necessidade de palavras. Ao seu lado, alguns conselheiros murmuram sobre temas políticos, tributos, tratados, mas tudo isso soa distante,
abafado por uma nova clareza que pulsa dentro de você. No caminho, você cruza pequenos grupos de pastores, mulheres lavando roupas em riachos, crianças correndo pelas estradas de terra. E algo em você começa a abrir-se, um desejo profundo de fazer o certo por essas pessoas. Não por fama, mas porque agora você entende. Governar é servir. E sabedoria não é mais do que conhecimento. É compaixão, é medida, é paciência. Quando finalmente chega ao palácio, há cerimônia, é claro. Guardas se alinham, criados se curvam, trombetas soam. Mas nada disso o deslumbra como antes. Aquilo que brilha agora está por dentro. Ao entrar no seu quarto, você caminha até a janela. De lá é possível ver o povo ao longe. Pequenos pontos em movimento. E cada um deles carrega uma vida, uma história, uma necessidade. Você respira fundo e se lembra das palavras que disse no sonho: dá-me um coração compreensivo. E esse pedido, que parecia simples, agora se revela imenso. Alguns estudiosos acreditam que, após esse episódio, Salomão passou a tomar decisões com mais sensibilidade do que qualquer outro rei de sua época. Outros destacam que sua sabedoria era mais do que estratégica, era quase poética, capaz de tocar o coração das pessoas. Você senta e observa a luz da tarde atravessando os vitrais. Um criado entra com pão, tamas e água. Você agradece com um gesto calmo e começa a comer. O alimento simples traz consolo. É como se você voltasse à sua essência, ao tempo em que era apenas o filho de Davi, correndo pelos pátios, ouvindo salmos nas manhãs de sábado. Mais tarde, sozinho, você caminha pelos corredores do palácio. Cada passo ecoa de forma diferente, como se as paredes escutassem. Você toca uma coluna fria de pedra e sente que agora carrega algo que nem todos verão, mas que guiará cada decisão. O sonho passou, mas ele permanece vivo. E enquanto a noite cai sobre Jerusalém, você fecha os olhos e murmura para ninguém ouvir: obrigado, Senhor. Eu pedi sabedoria e o Senhor me deu mais do que eu imaginava. A noite desce sobre Jerusalém como um véu de veludo escuro, cobrindo os telhados, os muros e os jardins do palácio. Você caminha até os terraços mais altos, onde o ar é mais frio e o silêncio mais profundo. A cidade adormece devagar. As lamparinas ainda tremulam pelas vielas, como se estivessem fazendo vigília com você. Ali, sozinho sob o céu, você relembra cada detalhe do sonho. As palavras, a luz, a voz. Não há pressa para esquecer. Você deseja guardar tudo como quem tenta segurar água nas mãos. Porque mesmo sendo rei, você sabe, há momentos que não se repetem. E há encontros com Deus que acontecem apenas uma vez, mas mudam tudo. Você se senta junto ao parapeito, observando o vale escurecido. E então, lentamente, o corpo começa a relaxar. Não há reuniões, não há decisões. Apenas o som distante dos grilos, o murmúrio do vento e as lembranças do que foi entregue a você naquela noite. No dia seguinte, as tarefas recomeçam. O povo traz causas, disputas, pedidos. A vida segue seu ritmo. Mas algo mudou. É nesse momento que surge o caso que todos os cronistas bíblicos lembrariam séculos depois. 2 mulheres, uma criança viva. Uma história difícil. Elas entram no tribunal. Ninguém sabe quem fala a verdade. Não há testemunhas, não há provas. E então que sua sabedoria brilha não com palavras complicadas, mas com simplicidade, com compreensão da alma humana. Você pede que tragam uma espada. O murmúrio entre os presentes é imediato. Os olhos se arregalam. Uma espada? Um bebê? Você, com voz firme e calma, ordena: dividam a criança em 2 partes e deem metade para cada mãe. Uma das mulheres grita. Diz para dar um menino a outra. A outra aceita a divisão. E você sabe, a resposta está no grito, no amor. Você entrega a criança à mulher que desistiu de tudo para salvá-lo.
E naquele instante, o povo o vê com novos olhos. Já não é apenas o filho de Davi. Você é Salomão, o rei que sabe ouvir. Alguns estudiosos destacam que essa história não foi apenas uma demonstração de inteligência, mas de empatia. Você compreendeu o coração antes de julgar o argumento. E isso é sabedoria rara. Você volta ao palácio naquele dia com a alma tranquila. A criança está segura. O povo sorri. E, mais uma vez, você sente que aquele sonho em Gibeão continua agindo silencioso, mas presente em tudo que você faz. À noite, quando se deita, você fecha os olhos com calma. E antes que o sono chegue, você sussurra uma oração curta, simples. Continue comigo, Senhor. O tempo passa como o vento entre as colunas do palácio. Imperceptível, mas constante. Os dias se sucedem com um ritmo próprio. A corte se acomoda à nova liderança. Os anciões observam com cautela, os servos com respeito, o povo com esperança. E você, no centro de tudo, permanece com os pés no chão e os olhos no alto. Não é a coroa que define seus dias, mas o senso de propósito que nasceu naquela noite em Gibeão. As decisões se acumulam. Disputas de terra, conflitos entre tribos, acordos com povos vizinhos. Em todas as situações, você se esforça para ouvir mais do que falar. Para entender antes de julgar. Sua fama começa a crescer. Não pelos feitos grandiosos, mas pela calma com que conduz os dilemas da vida comum. As pessoas vêm de longe, não para ver um palácio, mas para ouvir conselhos. Você se surpreende com isso. Afinal, pediu sabedoria para governar e agora percebe que ela também serve para ouvir, acolher, acalmar. E esse dom, silencioso e poderoso, começa a moldar todo o reino. Alguns estudiosos notam que a verdadeira transformação de Salomão começou com essas pequenas decisões, feitas no cotidiano, longe das batalhas e das celebrações. Foi na rotina, na escuta atenta e na resposta ponderada que sua sabedoria se enraizou. Um certo dia, ao final da tarde, você caminha pelos jardins do palácio. As oliveiras lançam sombras compridas sobre o chão e os pássaros cantam em tom baixo, como se conhecessem o silêncio que você carrega consigo. Você se lembra do seu pai, das canções que ele entoava ao entardecer, dos salmos que compunha com lágrimas e coragem. E mesmo sem música, você recita alguns versos dele em pensamento. Eles o acompanham, são parte de você. Mais tarde, no salão menor, você encontra um escriba copiando textos sagrados. Ele levanta os olhos, surpreso com a sua presença. Você apenas sorri e pergunta: "Posso ouvir o que escreve?" O escriba lê em voz baixa. É um trecho sobre Moisés, sobre os mandamentos, sobre a aliança. E enquanto ele lê, você sente algo raro. Paz. A mesma que sentiu ao acordar em Gibeão. Você agradece e se retira. A noite cai, e o céu se enche de estrelas. As mesmas de outrora, mas agora mais familiares. Você se deita sem pressa. Nenhuma urgência. O sono chega como um visitante esperado, e antes que ele o leve, você pensa: a sabedoria é um presente, mas também uma responsabilidade. Que eu nunca me esqueça disso. O reino cresce sob seus pés como uma árvore antiga, silenciosa e firme. Com o passar das semanas, as cidades florescem, os mercados prosperam e o povo começa a confiar em algo raro: estabilidade. Você passa a visitar vilarejos mais distantes, a ouvir diretamente as pessoas em praças modestas, sob a sombra das figueiras e das palmeiras. Muitas vezes, elas não pedem nada, querem apenas contar suas histórias. E você ouve, com paciência, com atenção, porque aprendeu que sabedoria começa com escuta. Numa dessas visitas, uma senhora idosa segura sua mão com dedos frágeis e diz: "O senhor fala pouco, mas ouve com os olhos. Isso é raro em um rei." Você sorri, e naquele gesto simples encontra mais valor do que em qualquer elogio formal de conselheiros ou generais. No palácio, os registros se acumulam,
Estão sendo escritas as crônicas do seu reinado. Os escribas passam horas transcrevendo decisões, falas, conselhos. Um deles, mais ousado, propõe registrar também provérbios. Pequenas frases de sabedoria que você costuma dizer ao acaso, durante julgamentos ou conversas informais. Você hesita, mas depois permite, porque entende que talvez o que toque alguém hoje possa consolar muitos outros amanhã. Alguns estudiosos afirmam que a tradição dos provérbios de Salomão começou nessa fase, com simples observações ditas de forma tranquila. Frases curtas, mas profundas, que revelam verdades com suavidade. Você começa a registrar ideias em pedaços de pergaminho deixados ao lado de sua cama. Quais as que surgem ao entardecer, entre a luz do lampião e o sopro da brisa noturna. Algumas são sobre justiça, outras sobre humildade, outras apenas sobre silêncio. Na intimidade dos seus aposentos há pouco luxo. Você prefere espaços calmos, com janelas amplas e objetos simples. Não busca o brilho do ouro, mas o conforto da claridade natural, do som da água correndo em fontes discretas. À noite, você lê em voz baixa, não como rei, mas como um homem que deseja compreender. E cada leitura termina da mesma forma, com uma oração curta, sincera. Senhor, que eu continue digno do que recebi. E com essa frase, quando você apaga a lamparina, ajeita a cabeça no travesseiro de linho fino e fecha os olhos. Do lado de fora, a cidade descansa e você, mesmo com tantas responsabilidades, adormece com serenidade. O sonho de Gibeão já ficou para trás, mas sua luz ainda brilha em tudo o que você toca. Com o tempo, você passa a perceber que a sabedoria não é uma chama forte e visível. É como brasa escondida sob as cinzas, aquecendo tudo em silêncio. Ela não se impõe, não grita, mas transforma. Um certo entardecer, você observa um grupo de jovens aprendendo a escrever. Estão curvados sobre tábuas cobertas de cera, com estiletes nas mãos pequenas e concentradas. Um deles se atrapalha, apaga, recomeça. Outro fecha os olhos para lembrar como se escreve a palavra verdade. Você se aproxima em silêncio. Eles não notam sua presença e você os observa com ternura. Ali está o futuro. Não nos exércitos, nem nos tratados, mas nesses pequenos gestos. No aprender, no repetir, no tentar de novo. Você se lembra de si mesmo, ainda menino, ouvindo salmos ao pé da cama, tentando entender por que Davi chorava e sorria ao mesmo tempo enquanto cantava. Sabedoria, você percebe, não é saber todas as respostas, é ter o coração aberto para aprender sempre. Historiadores destacam que uma das maiores virtudes de Salomão não foi apenas governar com sabedoria, mas incentivar a sabedoria no povo. Instituições de ensino, escribas treinados, registros organizados, você semeia esse legado sem fazer alarde. Mais tarde, numa conversa com seu conselheiro mais velho, ele comenta: Majestade, o povo o chama de sábio. Você o interrompe com um gesto gentil e responde: Que bom que me ouvem. Mas que melhor ainda seja se um dia ouvirem a Deus mesmo sem mim. O conselheiro sorri. É raro ouvir isso de um rei. Naquela noite, quando a cidade se recolhe, você caminha por um dos pátios internos. O céu está limpo. As estrelas parecem fixas, imóveis. A lua banha os corredores em prata. Você se senta numa escadaria de pedra, os olhos voltados para cima. E ali, sozinho, em silêncio, você se dá conta de algo sutil. O sonho não foi só uma visita. Foi uma convocação, um chamado.
Deus não lhe deu sabedoria apenas para você. Deu para que ela fosse compartilhada, espalhada como luz que se derrama de um candelabro sobre muitos rostos. Você fecha os olhos, a pedra é fria sobre suas mãos, mas há um calor dentro de você que não se apaga. Um calor que lembra Gibeão, que lembra a força daquela voz. Você respira fundo e sabe que está no caminho certo. Ao longo dos meses, emissários de reinos distantes começam a visitar Jerusalém. Eles vêm de terras de nomes difíceis, com vestes coloridas, camelos ornamentados, idiomas que soam como cantos. Mas todos têm algo em comum. Querem entender de onde vem essa tranquilidade que emana do seu reinado. Alguns vêm oferecer presentes, outros fazer perguntas. Muitos apenas observam. Todos saem diferentes. Você os recebe com gentileza, ouvindo antes de responder. Seus conselheiros esperam discursos longos e políticos, mas você prefere histórias. Conta parábolas simples, dá respostas que parecem pequenas, mas que florescem no pensamento de quem escuta dias depois. Num desses encontros, um viajante de olhos cansados se aproxima e pergunta: Rei Salomão, o que é sabedoria? Você sorri, olha para o céu e responde: é como o vento. Você não o vê, mas sabe quando ele passa por você. Ele agradece e parte em silêncio. Alguns estudiosos acreditam que essa fase do seu governo foi marcada por uma diplomacia quase poética. Salomão uniu povos não com espadas, mas com palavras. Não com força, mas com escuta. Ele transformou o palácio em um lugar de encontro entre culturas. Com o tempo, os presentes se acumulam. Tapetes finos, vasos de alabastro, pedras preciosas, especiarias. Mas você continua preferindo sentar à sombra das palmeiras do pátio, ouvindo as histórias dos outros, porque cada história é uma janela para o coração de um povo. E entender o coração dos outros é também sabedoria. À noite, você costuma caminhar entre colunas silenciosas. Às vezes para, coloca a mão sobre a pedra fria, sente nela o peso do tempo e agradece. Obrigado, Senhor, por não me deixar sozinho. Essas orações curtas, sem formalidade, são como pequenos salmos escondidos entre os dias. Você passa a escrever mais, não apenas provérbios, mas reflexões. Frases sobre tempo, vaidade, justiça, descanso. Algumas viram a ser conhecidas muito tempo depois, outras se perderão. Mas você escreve sem ambição, apenas porque sente que deve. Na varanda, enquanto o vento sopra entre as folhas, você fecha os olhos e lembra do sonho, do brilho suave, da voz sem rosto, e se pergunta: quantas vezes mais Deus falará assim? Talvez nenhuma, mas talvez todos os dias, em formas diferentes. Você sorri e volta para dentro, com o coração leve, como se tivesse acabado de ouvir mais uma vez a promessa. Os anos seguem seu curso com passos silenciosos, como um rio que não se apressa, mas nunca para. Você já não é mais o jovem inseguro que deitou em Gibeão à sombra do altar. Seu olhar agora carrega firmeza, mas sem arrogância. E sua presença, antes sutil, tornou-se fonte de segurança para o povo. Jerusalém floresce. Os mercados estão cheios. Os muros são sólidos. Os cânticos ecoam nos becos ao entardecer. É como se a cidade respirasse em paz. Não a paz das vitórias em batalha, mas aquela que nasce da ordem, do cuidado, da confiança mútua. Você continua julgando causas, mas agora com menos ansiedade. Consegue perceber nas entrelinhas das palavras das pessoas aquilo que elas mesmas não sabem explicar. Vê nos lábios o que os lábios hesitam em dizer. E por isso, muitos confiam. Mesmo os que vêm com medo, saem com respeito. Num desses dias, um grupo de crianças brinca nos jardins do palácio.
Você observa de longe. Elas correm entre as colunas, rindo, gritando, tropeçando e recomeçando. Você se lembra de si mesmo, correndo por Jerusalém, ainda sem coroa, apenas com sonhos e curiosidade. Uma das crianças se aproxima e pergunta: "O senhor é o rei?" Você sorri. Dizem que sim. E o que um rei faz? Você pensa um instante antes de responder. Um bom rei escuta e tenta fazer o que é justo. A criança fica em silêncio, como se aquilo precisasse de digestão. Depois, corre de volta para os outros. Esse momento, simples como é, se torna inesquecível. Porque você percebe que a sabedoria também precisa ser simples para ser passada adiante. Que a grandeza está na humildade. Que governar é, no fim, servir com mansidão. Alguns estudiosos veem a Salomão essa característica rara, a de conseguir unir autoridade e doçura, de não precisar gritar para ser ouvida, de não usar a espada quando a palavra bastava. Naquela noite, você retorna aos seus aposentos com o corpo cansado, mas o espírito tranquilo. Enquanto um criado acende a lamparina e arruma a cama, você olha pela janela. A luz tafuna, redonda e serena, como um selo de paz sobre a cidade. Você senta-se na beira da cama, tira as sandálias, respira fundo. Pega um pequeno rolo de papiro e escreve mais um pensamento. Melhor é ouvir em silêncio do que falar em ruído. Depois deita-se, cobrindo-se com um manto leve de linho. O sono vem devagar, embalado pelo som do vento e pelo sussurro de Deus, que não grita, mas sempre fala aos que estão dispostos a escutar. Há manhãs em que o silêncio do palácio parece mais eloquente que qualquer voz. Você acorda antes dos servos, caminha pelos corredores de pedra ainda frescos da noite. A cidade repousa além das muralhas, e por um momento tudo parece suspenso, como se o tempo estivesse esperando você dar o primeiro passo. Hoje, você decide visitar o templo em construção. Ainda são só os primeiros alicerces, mas o projeto já vive em seu coração há muito tempo, desde os dias em que ouviu, da boca de seu pai, o desejo de erguer uma casa para o Senhor. Você caminha entre pedras empilhadas, vigas dispostas, instrumentos repousando sobre o chão. Os trabalhadores o cumprimentam com respeito. Você responde com um aceno calmo e continua observando. Ali, entre a poeira e o ruído baixo da preparação, você vê mais do que pedra. Vê promessa, vê continuidade, vê fé transformada em estrutura. Alguns estudiosos afirmam que, mesmo tendo recebido a sabedoria em um sonho, foi nas obras do cotidiano que Salomão a aplicou com mais profundidade, especialmente ao organizar a construção do templo, escolhendo cada detalhe com reverência. Você senta numa pedra ao lado do local onde será o Santo dos Santos. Fecha os olhos, imagina a luz entrando pelos vitrais, o cheiro do incenso, os cânticos sendo entoados com suavidade. Imagina um lugar onde o povo não apenas ofereça sacrifícios, mas encontre repouso. Porque, no fundo, é isso que você deseja oferecer: descanso. Um reino onde as pessoas durmam em paz, confiem em seus líderes, eduquem seus filhos, amem seu Deus, sem medo, sem pressa, sem culpa. Você se levanta, caminha em silêncio de volta ao palácio, tocando as pedras com a ponta dos dedos, como quem ora sem palavras. Mais tarde, durante uma audiência, uma mulher entra pedindo ajuda para o marido doente. Ela não fala alto, não implora, apenas relata, com os olhos cheios de dignidade, aquilo que precisa. Você a escuta com atenção. Pede ajuda ao seu administrador. Resolve o caso com leveza. E quando ela agradece, você apenas sorri e diz: que a paz permaneça em sua casa. A frase é simples, mas ela sai com lágrimas nos olhos, porque sentiu algo raro. Foi ouvida. Ao final do dia, você volta ao mesmo lugar onde dormiu após o sonho em Gibeão. Deita-se devagar, olhando para o teto esculpido com madeira de cedro. Toca o travesseiro, sente o corpo afrouxar e, antes de fechar os olhos, sussurra para si mesmo: construir sabedoria é mais lento do que construir muros, mas dura mais. A notícia da sua sabedoria já atravessou desertos, montanhas e mares.
Ela chega a palácios estrangeiros antes mesmo dos mensageiros, carregada pela boca dos mercadores, pelos relatos dos viajantes, pelos sussurros nos mercados. E então ela vem, a rainha de Sabá. Chega com uma comitiva imensa, camelos cobertos de tecidos finos, balsos cheios de ouro, perfumes raros, pedras brilhantes e perguntas nos olhos. Muitas perguntas. Você recebe no grande salão do palácio cercado por colunas de cedro e janelas abertas para a luz da manhã. Ela o observa com atenção, não apenas com o olhar de uma soberana curiosa, mas de alguém que veio em busca de algo que o ouro não pode comprar. Compreensão. Ela começa com perguntas comuns, depois passa a enigmas, provérbios, dilemas morais, e você, com paciência, responde cada um. Não com prepotência, mas com uma tranquilidade de quem sabe que não há glória em mostrar que sabe, e sim em acolher quem pergunta. Ela sorri. Você também. Alguns estudiosos dizem que essa entrevista foi uma das maiores validações internacionais do seu reinado. Outros observam que a admiração dela foi mais pela serenidade do que pelas respostas. Salomão não demonstrava sabedoria. Ele a oferecia, como quem oferece água a quem atravessou o deserto. Depois das perguntas, a rainha caminha pelos jardins do palácio. Ela observa os servos, os músicos, os escribas, os juízes, e em cada um vê ordem, leveza, propósito. A sabedoria não está apenas em você, está no modo como tudo ao redor funciona. No final da visita, ela se aproxima e diz: Felizes são os teus servos, que têm o privilégio de ouvir-te todos os dias. Você agradece com humildade e responde: Felizes somos todos nós, quando aprendemos a escutar antes de falar. Ela parte deixando presentes, mas o maior presente foi sua escuta sincera. À noite, você caminha entre os corredores. Uma brisa leve entra pelas janelas, balançando as cortinas. Você toca uma tapeçaria nova, bordada com fios de ouro que ela deixou como presente. Mas é o que ficou em silêncio que mais ecoa. O respeito de quem veio de longe e se sentiu acolhida. Você escreve mais um provérbio antes de dormir. Melhor do que tesouros é a paz no olhar de quem parte em silêncio. E com essa frase guardada no coração, você se deita e dorme. Não como um rei sobre riquezas, mas como alguém que entendeu que sabedoria também é hospitalidade. O templo está quase pronto. Você o visita em silêncio, bem cedo, antes que os artesãos e pedreiros comecem a trabalhar. As pedras estão no lugar, os pilares se erguem com elegância e o ouro já começa a cobrir detalhes da entrada. Ainda há martelos, escadas e ferramentas espalhadas, mas o sagrado já paira no ar. É como se o espaço esperasse apenas o momento de respirar como casa de Deus. Você caminha devagar pelos corredores ainda vazios. Cada passo ecoa em madeira e pedra. Há algo solene na quietude do templo em construção, como um salmo sussurrado entre pausas. Em determinado ponto, você para e toca uma das colunas. A madeira de cedro foi trazida do Líbano, com esforço e cuidado. O cheiro é forte e doce. Você fecha os olhos e pensa: este lugar não será apenas uma construção. Será um abrigo, um encontro, um convite ao silêncio. Muitos reis constroem fortalezas. Você constrói morada. Alguns estudiosos observam que o Templo de Salomão não foi apenas um feito arquitetônico, mas um reflexo da alma de seu Criador. Ordenado, belo, estável. Um espaço onde o divino se encontraria com o humano em meio a ouro, luz e silêncio. Mais tarde, você reúne os anciãos e sacerdotes. Fala pouco. Explica que o templo não será apenas para sacrifícios, mas para oração, para arrependimento, para escuta. Você os convida a olhar para além das paredes, a enxergar um lugar onde o coração quebrantado encontra consolo. À tarde, no terraço do palácio, você contempla o horizonte.
O templo ergue-se ao longe como um diamante bruto sobre o céu. O povo caminha em torno dele com admiração. Você percebe algo simples, mas profundo. O povo se sente mais perto de Deus. E isso, por si só, vale todo o esforço. Ao entardecer, você escreve mais um pensamento em sua mesa. Não é a grandeza do templo que abriga a Deus, mas a humildade de quem entra nele. As lamparinas se acendem pela cidade, as famílias se reúnem, as vozes se tornam suaves, o reino respira com leveza. Quando chega a noite, você se deita sem peso nos ombros. O sono vem tranquilo, como uma criança que adormece ao som de uma canção distante. E em sua última respiração desperta, você pensa que este templo acolha cada alma como Deus me acolheu naquela noite em Gibeão. A cerimônia de consagração do templo acontece sob um céu claro e firme, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir. Milhares se reúnem nas praças e ruas ao redor. As tribos que há tanto tempo caminham em suas rotinas dispersas, agora respiram em unição. O povo está em festa, mas não é euforia, é reverência. Você se veste com simplicidade, mesmo sendo o centro da celebração. Camadas finas de linho, nada mais. Porque nesse dia não é o rei quem se apresenta, é o servo. Ao subir os degraus, seu coração pulsa firme. As trombetas soam, os sacerdotes alinham os rolos da lei, os levitas entoam cânticos antigos, e você, diante de todos, levanta as mãos ao céu. Senhor, Deus de Israel, nenhuma palavra falhou de todas as tuas promessas. Sua voz não treme, mas carrega emoção. Você ora por perdão, por direção, por misericórdia. Pede que este lugar seja refúgio para o cansado, resposta para o aflito, esperança para o pecador. E quando você termina, o silêncio toma conta. Então, algo extraordinário acontece. Uma nuvem desce sobre o templo. Não uma nuvem comum, mas uma presença. Como neblina densa e dourada. Os sacerdotes recuam, incapazes de permanecer. O povo se ajoelha, os olhos marejados. Todos sentem. É Deus ali. Alguns estudiosos afirmam que essa manifestação, conhecida como Shequina, foi uma das maiores provas de que o templo se tornaria mais do que estrutura. Seria habitação da glória divina. Você permanece imóvel por alguns instantes, com a cabeça baixa, respirando fundo. Ali, naquele momento, compreende algo que nenhum sonho poderia prever. Deus não apenas ouviu seu pedido, ele escolheu habitar junto ao povo. Mais tarde, ao entardecer, a cidade celebra com banquetes simples, cordeiros assados, tâmaras frescas, vinho novo. Mas mesmo entre a alegria, muitos falam em voz baixa, como se estivessem dentro de uma sinagoga. O silêncio ainda ecoa por dentro. Você observa tudo de longe, sente gratidão, mas também responsabilidade. A sabedoria recebida foi o início. Agora é preciso vivê-la todos os dias, no olhar, no gesto, na escuta. Naquela noite, antes de dormir, você retorna ao templo já vazio. Caminha entre as colunas, tocando cada uma como quem agradece. E diante do altar, ora em silêncio. E quando se deita, enfim, sente-se pequeno novamente. Como o jovem em Gibeão, como o filho diante do pai. E essa pequenez é, na verdade, a maior grandeza. O tempo avança com passos largos e serenos, como as ondas que chegam sem pressa à margem de um lago. O templo está completo. O povo vive em paz. O nome de Salomão ressoa por todas as regiões conhecidas.
não apenas como rei, mas como símbolo de sabedoria, equilíbrio e justiça. Mas você sabe, a verdadeira sabedoria não está na fama. Ela está nas decisões silenciosas do dia a dia, no modo como você lida com o servo que erra, com o ancião que insiste, com o estrangeiro que pede asilo. Está em como você escolhe as palavras, em como reage ao que não esperava, em como se lembra de agradecer antes de pedir. No palácio, você continua anotando pensamentos. Agora são muitos, centenas. Frases curtas, mas carregadas de sentido. Algumas vêm ao acordar, outras surgem em meio às audiências, outras ainda nas conversas com o povo. Você passa a organizar essas palavras, não por vaidade, mas por legado, para que um dia, quando você já não estiver, outros ainda possam aprender a caminhar com sabedoria. Alguns estudiosos afirmam que grande parte do livro de Provérbios nasceu nesse período calmo do reinado, não no turbilhão das guerras, mas nos dias de ordem e contemplação. Numa tarde dourada, você visita novamente os jardins. As árvores cresceram, as fontes estão mais altas, os bancos de pedra agora têm marcas do tempo. Você se senta e observa os netos de antigos conselheiros brincando entre as plantas. Paz. Talvez essa seja a melhor palavra para definir o que construiu. Você toca a terra ao seu lado, apanha uma folha seca e a observa girar entre os dedos. Pensa no que foi, no que é, no que virá. Então se levanta e caminha até um banco sob a figueira. Ali, de olhos fechados, respira profundamente. Escuta o vento, os risos distantes, o murmúrio da fonte. E entende, a sabedoria que pediu em sonho tantos anos atrás ainda está ali. Não como um raio, mas como raiz, firme, discreta, presente. Antes de se recolher, escreve uma última frase no pergaminho à sua mesa. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Descansar nele, sua plenitude. Você apaga a luz da lamparina. Deita-se, fecha os olhos e sente a mesma presença suave de Gibeão envolvendo seu corpo cansado. Ali, no silêncio da noite, enquanto Jerusalém dorme, o rei repousa como repousam os justos, com o coração em paz e a alma leve. A noite se instala com suavidade sobre a cidade santa. As ruas silenciam, os portões se fecham, as lâmpadas tremulam pelas janelas e uma brisa morna desliza entre os telhados como um suspiro antigo. Tudo repousa. Você que acompanhou esta história desde Gibeão até o templo, pode agora descansar também. Feche os olhos. Imagine o céu de Jerusalém, limpo, profundo, salpicado de estrelas. Ouça o som das fontes pendendo entre os pátios do palácio. Sinta o perfume da madeira de cedro misturado ao incenso que ainda flutua no ar. Salomão dorme. O templo permanece. A promessa foi cumprida. Respire fundo. Lentamente. Deixe que seu corpo se acomode, que a mente desacelere, que a alma encontre abrigo. Talvez você também tenha um pedido silencioso, algo que guardou no coração por dias, semanas, quem sabe anos. Talvez esteja buscando orientação ou simplesmente paz. Então, permita-se, nesta quietude, confiar que há uma sabedoria maior conduzindo cada passo. Lembre-se, o Deus que apareceu a Salomão enquanto ele dormia é o mesmo que ouve seus pensamentos agora, mesmo sem palavras, mesmo no silêncio. E se o amanhã trouxer dúvidas, que você tenha serenidade. Se trouxer alegria, que você tenha gratidão. E se trouxer apenas o comum, que você tenha olhos para perceber o milagre escondido no cotidiano. Descanse. Você está seguro. E enquanto o sono chega de mansinho, como um visitante esperado, lembre-se, Deus continua falando, às vezes em sonhos, às vezes em sussurros, mas sempre com amor.